E aí, gente, tudo bem? Voltamos para mais uma sessão, né, de análise de poesia. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui para a gente fazer primeiro a parte do Cristo Cigano, que a gente trouxe dois poemas de novo, né? E vamos lá. Para esse livro, essa análise, talvez seja melhor a gente extrapolar um pouquinho do poema e pensar nas relações que esse poema tem, tanto com a época que ele foi escrito, quanto com, né, a poesia do João Cabral e, enfim, os outros livros da FUVEST e tudo mais, e pensar um pouquinho mais fora da caixa, porque realmente a leitura dele é muito mais simples, e aí a gente vai tentando, né, ler juntos e analisar as coisas juntos, né? Então eu vou começar a ler aqui pelo Busca, e aí qualquer coisa vocês mandem no chat, ou se vocês quiserem dessa vez ligar a câmera ou conversar comigo pelo áudio, fiquem à vontade, vocês estão livres, né, para fazer o que vocês quiserem. Então vamos lá, vamos começar pelo poema Busca, né? E também pensar, né? Se tem métrica, se vocês acharem figuras de linguagem, pensar na relação do título com o poema, é tudo tão importante quanto a análise da poesia em si, né? Pensar em todos os componentes daquele poema e tudo que a gente conseguir extrair, né, da nossa leitura, né? Então, começando, eu vou ler essa primeira página dá para ler inteira, mas eu vou dividindo assim pelas páginas, eu acho que fica mais organizadinho, né? Então vamos lá. Busca. Pelos campos fora, pelos campos fora, ou fora, né? Não sei, tá na ordem. Pelos campos fora caminhava sempre como se buscasse uma presença ausente. Onde estás tu, morte? Não te posso ver. Neste dia de maio, com rosas e trigo, é como se tu não vivesses comigo. A ti me enviaram, és tu meu destino, mas diante da vida eu não te imagino. A ti me enviaram, e sei que me esperas, mas só ouço a verdade, a verde voz das primaveras. Onde a tua imagem, onde o teu retrato na manhã tão limpa? Vamos começar primeiro por essa partezinha assim. E hoje eu tô com rinite, então eu vou assoar meu nariz diversas vezes. Então sinto muito, não vou deixar vocês ouvirem, pelo menos. Então vamos começar. Alguém quer falar alguma coisa antes, referente ao poema, alguma coisa que pensou enquanto estava lendo, ou sei lá, alguém tem alguma ideia? Se não, eu começo, né? Não tem problema, mas eu vou deixar, né, pra ver se vocês querem compartilhar alguma coisa comigo antes. Tô de olho aqui no chat, se vocês quiserem mandar alguma coisinha. Ainda não? Tranquilo, tranquilo. Então vamos refletir um pouquinho sobre a história, né? Vamos falar primeiro sobre o título, Busca. Na semana passada a gente tinha pensado sobre essa parte aqui, esse poema aqui. A palavra faca, que a gente falou sobre a metáfora, sobre o que significaria, né, a faca nesse contexto, essa metáfora que foi feita, o escultor e a tarde e o destino. Então a gente sabia, né, que o destino, tu esculpirás seu rosto de morte, de agonia, né, falando com o escultor o que ele ia ter que fazer. E a gente discutiu também um pouco sobre esse escurecimento, né, das coisas, que primeiro a gente falava da tarde e a gente está chegando aqui agora a gente está chegando aqui agora, no final da tarde, pensando, né, na morte como noite, aquela metáfora que muita gente fazia, né, nos poemas. Então a gente vamos estrofe por estrofe para a gente ver se consegue entender mais um pouco do que está acontecendo, né? Pelos campos fora, né, caminhava sempre como se buscasse uma presença ausente. Aqui eu imagino que a gente está falando sobre o escultor passeando, né? Ele andando sozinho, assim, pelo mundo. E caminhando por esses campos, ele parecia que estava buscando alguma coisa, uma presença ausente, que depois a gente entende aqui no poema como a morte, né? Como se isso daqui está sendo dito, né, em primeira pessoa. Onde estás tu, morte? Não te posso ver. É como se ele tomasse o poema para si e fosse uma espécie de monólogo que ele está fazendo, assim, né? Conversando com o leitor, não diretamente, né? Mas ele refletindo sozinho sobre essa busca pela morte, né? E o porquê que ele está fazendo isso a gente vai entender ao longo do poema. Mas aí a gente chega, né? Onde estás tu, morte? Não te posso ver. Neste dia de maio, com rosas e trigo, é como se tu não vivesses comigo.
Então ele está descrevendo aqui, né, nesse dia de maio, pensando em maio, né, como, sei lá, não é um dia, não tá um dia muito frio, né, talvez seja um dia ensolarado, alguma coisa. E nesse contexto, né, desse dia, ele não consegue enxergar a morte ali, ele não entende como que em um dia tão bonito, né, em meio a rosas e trigo, como que a morte poderia estar presente, né, nesse ambiente. Então, aí a gente segue, né, mais um pouco. A ti me enviaram, és tu meu destino, destino lembrando que, né, do poema passado que chama Destino. A ti me enviaram, és tu meu destino, mas diante da vida eu não te imagino. Então, de novo, ele está trazendo essa reflexão sobre não entender, não compreender como a morte pode estar presente nesses momentos de vida, assim, né? Que fala, pô, é uma antítese, né? Um paradoxo, a morte está presente na vida, assim, como que funciona, né, isso? E ele está refletindo isso sozinho e a gente está conseguindo entender o que está passando na cabeça dele, né? Aí aqui tem uma coisa que às vezes acontece bastante, vou até grifar para vocês. A ti me enviaram, e mais para frente vai ter esse onde a tua imagem, onde a tua voz, que é uma espécie de refrão que ele fica refletindo sobre várias vezes. E quando a gente vê isso na poesia escrito diversas vezes no começo, né, da estrofe, a gente costuma dizer que isso é um refrão, né? Porque isso está sendo repetido diversas vezes. É como se fosse um padrão dentro de um poema que mais pra frente a gente vai ver se tem um padrão de métrica ou não. Padrão de rima a gente consegue ver que sim, que, por exemplo, aqui tem algumas coisas que rimam, mas não o poema em si não tem uma rima muito fixa, igual a gente vai ver no Nebulosas, que isso existe, né, que a métrica é uma coisa importante, e isso é um reflexo também de como as escolas literárias funcionam, né, porque isso daqui, esse poema tá, né, envolvido pelo modernismo português, e o livro do Nebulosas está inserido num contexto do romance, né, brasileiro, né, no romantismo lá atrás. Então, a gente pode, né, abordar isso numa segunda fase, talvez, para pedir, né, como que é diferente a estrutura dos poemas, e colocar assim, se a FUVEST pergunta quais características desse poema, e colocam esse poema ou nebulosas que contribui para você atribuir, né, esse poema para aquela escola literária, ou que aspectos disso não se encaixam naquela escola literária. Então é nisso que é uma coisa possível para ser refletida, né, durante. E aqui a gente tem fora, sempre, buscar-se ausente. O sempre o ausente, né, talvez, mas ligo comigo, a gente vai vendo que tem algumas coisas que rimam, né? Destino, imagino, mas não é uma coisa que, né, as mesmas rimas, não tem, né, uma circularidade, né, no meio do poema, né? E aí a gente pode pensar também na métrica que a gente tinha visto, que tem algumas que são maiores e umas que são menores, que são indicativo de que provavelmente isso daqui não tem uma métrica definida, que para mim seria eita, pelos campos fora. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem esse. Cinco. Caminhava sempre. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco também. Já me contradisse. Vamos tentar mais uma vez, no que tá grandão. Caralho, gente, minha caneta deu problema. É uma, uma presença ausente. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, tem cinco. Será que a gente encontrou algum poema que tem uma redondilha menor aqui, talvez? Eu vou até tirar meu iPad de carregar. Eu acho que tá isso que tá dando problema na caneta. Vamos ver. És tu meu destino? Um, dois, três, quatro, cinco. Meu Deus. Vocês fizeram expansão desse poema? Será que isso daqui é uma pura coincidência que eu tô pegando só versos de cinco? Onde a tua imagem? Talvez não. Na manhã tão limpa. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, talvez isso aqui seja uma redondilha. Vamos ver mais pra frente se isso faz sentido. Mas tá dando cinco pra mim diversas vezes, né? Vamos ver se aqui na outra página isso continua, né, dando certo. Mas então, voltando, que eu me fiz uma divagação aqui, dei uma de Machado de Assis, porque realmente isso foi surpreendente pra mim. Mas aí talvez isso seria importante de se perguntar assim, que aspecto desse poema, né? Que característica dele não concorda, talvez, com o modernismo, por exemplo. E aí tu falar sobre ter métrica, por exemplo, que isso é uma coisa não muito comum.
Então, se a gente, né, der o diagnóstico de que sim, isso daqui é uma redondilha menor, aí talvez seja um componente legal para colocar, né? Mas voltando. A ti me enviaram e sei que me esperas, mas só ouço a verde voz das primaveras. Então, de novo, né, ele tá refletindo e ele fala que, né, o destino dele é a morte, que ela tá esperando ele, só que ele não consegue enxergar, ele não consegue entender o que está acontecendo porque ele tá num espaço repleto de vida e ele não consegue compreender isso. Então, a gente tem essa reflexão, essa dualidade, essa tempestade que está acontecendo na cabeça dele, que para ele não faz sentido a morte nesse contexto, né, nesse lugar que ele está ocupando. Onde é tua imagem? Onde o teu retrato na manhã tão limpa? De novo, mesma coisa. Vai ser o poema inteiro ele falando sobre isso, que não faz sentido a morte estar inserida nesses lugares. E aí, outra coisa que eu tinha pensado que talvez seja interessante seria de pensar no papel da morte, não uma morte personificada, né? Que aqui seria, poderia ser, né? Uma morte personificada, mas de como a morte é abordada nos diferentes livros. Aqui, por exemplo, é uma coisa que ele está procurando, e aí talvez a morte, né, que a gente vai ver, por exemplo, no Nebulosas, falando sobre a morte dos escravizados, é uma completa abordagem diferente, né? Então, pensem nisso, né, também quando vocês estiverem fazendo as questões, ou, enfim, estudando essas obras, sobre como os mesmos assuntos são abordados nos livros diferentes pelas diferentes autoras, né? Alguém tem alguma dúvida sobre essa primeira parte, que seria mais ou menos ele refletindo sobre ele não compreender a morte nesse espaço que, né, não parece ser alguma coisa que a gente pensa no estereótipo de morte, sobre aquela coisa cinza, o preto, e aqui ele tá falando sobre verde, ele tá falando sobre manhã limpa. Alguém tem alguma questão sobre isso? Ou a gente pode seguir para a próxima página? Ou algum comentário também, se vocês quiserem fazer, né? Mesmo que seja mais do mesmo, assim, bem, é bem legal. Vou esperar, né, um minutinho para ver se alguém se manifesta, senão a gente já segue para a próxima página. Sim, sim, Gabi, eu também interpreto desse jeito, como se ele tivesse, assim, eu imagino ele, né, nesses campos, ele sentado, talvez, né, ele tá caminhando, mas, tipo, eu imagino ele assim, olhando para aquela imensidão, né? Aquele lugar cheio, assim, bonito, numa manhã limpa, que, assim, né? Um lugar que não tá chovendo, não tá acontecendo nada que possa remeter à morte, ao macabro, etc. E ele tá, não consegue entender como a morte esteja procurando ele nesse contexto, assim, nessa manhã tão bonita e que não faz sentido, né? Para ele não faz sentido. Exato, um questionamento interno, ele tá a gente está meio que conseguindo enxergar o que está acontecendo, né, dentro da cabeça dele, né? Que ele não está falando com ninguém, ele está pensando isso, né? Então eu penso exatamente nisso, da Gabi também. Não sei se foi aqui, vai ser assim. Então, Gabriel, eu lembro que a gente tinha visto na semana passada e tinham, acho que foi até o poema Escultor e a Tarde, eu não lembro se que ele não tinha uma métrica definida. Eu não lembro se era exatamente esse, mas que tinham versos que eram muito curtos e outros muito longos, e ele não tinha uma espécie de métrica definida, assim, sabe? Não era nem como se essas coisas que não estavam padronizadas se repetissem ao longo do poema. Realmente era uma coisa muito solta. Então, me surpreendeu isso agora aparecer, mas talvez a gente tenha que olhar, né, com uma perspectiva da obra inteira. E eu ainda não li os próximos, então talvez isso seja real, né? Que a partir daqui talvez tenha uma métrica ou alguma coisa. Mas eu posso dar uma olhada, porque eu lembro que na semana passada a gente não tinha chegado a um consenso de uma métrica específica, né? Nem as redondilhas e nem os decassílabos, mas eu posso olhar mais isso a fundo, né? E procurar mais outros professores falando sobre isso. Necessariamente as poesias são dependentes, tipo, algumas orações têm um sujeito oculto e dá para afirmar que seria o escultor. Então, eu imagino que sim, que as poesias elas estão interligadas e que isso seja uma história sendo contada numa ordem correta, assim, sabe? Esse poema, ele tá meio, assim, pessoalizado, assim, não é aquele
não é exatamente um narrador externo que está contando aquilo, sabe? Eu imagino como se nesse poema, principalmente, como essa utilização, né, de primeira pessoa e trazer uma coisa tão reflexiva e íntima, eu imagino que seja, tipo, tirou daqui diretamente para o papel, sabe? Então, a gente tinha refletido na outra semana sobre o escultor e a faca, ou o escultor e a tarde, e a palavra faca, que, né, sobre exatamente a escrita funcionar como uma espécie de faca, né, dessa metáfora que a gente tinha utilizado, e essa faca vai aparecer de novo no poema do encontro, né? Então eu imagino que seja uma história que está seguindo um padrão, mas como eu não tenho as aulas de literatura, né? Vocês sabem muito mais do que eu dessas obras, é muito válido de vocês trazerem isso para cá, tá? Porque realmente vocês sabem muito mais da obra do que eu. Eu tô focando nas poesias, né? E pensando nelas com a relação entre elas, talvez, né? Eu imagino que essa daqui em particular seja a primeira pessoa do escultor mesmo. E aqui, ó, talvez, deixa eu ver no outro poema. Ó, esse daqui tá falando um homem caminha, tá bem, bem tipo externo, assim, sabe? Ele tá contando uma história. Então, eu imagino que seja tipo nesse poema, pela presença da primeira pessoa, seja algo diferente, assim, sabe, do que tá acontecendo no poema anterior. Não sei se dá pra entender o que eu quis dizer. Se ninguém mandar mais nada, a gente vai para a próxima parte, que é mais né, vai tomar, a gente vai adentrar mais um pouquinho na cabeça e na reflexão que ele está fazendo, né? E aí, uma coisa antes de continuar é que eu tinha visto, né, uma frase que eu achei muito importante, né, da gente refletir, que é aqui ele tá falando que ele não consegue encontrar a morte nesse lugar tão bonito, né, na vida. E aí eu encontrei, né, me deparei com a seguinte frase, que era: o que é a vida se não a busca pela morte? Então, realmente, tipo, é muito contraditório na cabeça dele como que a morte pode estar presente, né, nesses momentos de vida e tudo mais. Mas são duas coisas que são interdependentes, né? Então, a gente pensa na vida como uma coisa finita e que leva à morte, e para alguma coisa morrer, ela tem que estar viva antes. Então a gente pensa que, nossa, ele não está conseguindo enxergar, até então, né? Porque a gente vai ver que depois ele começa, né, a falar que a morte está presente sim nesses momentos, mas ele não consegue enxergar a morte nesses momentos de vida, mas ela está presente a qualquer momento, ela pode acontecer. Ela é o destino de literalmente todo mundo que tem vida. Então, eu achei essa uma reflexão importante, né, de pensar em não em vida e morte como meros, né, opostos e pensando, né, como antítese, só eles serem colocados assim, mas que ele, ao mesmo tempo que são antíteses, eles são interdependentes, né? Então, eu acho que isso é bonito de pensar, não só para o poema, mas, né, o que é a vida se não a busca pela morte. Enfim, vamos continuar. É, Então, a gente continua, né, com essa pegada de, como é que fala? Refrão. Então a gente chega de novo, né? Onde a tua imagem, onde o seu retrato na manhã tão limpa? Onde a tua imagem, onde o teu retrato nas tardes serenas, nos frutos redondos, nas crianças puras, nas mulheres criando, com seus gestos vida? Ó, tá falando que tem 10 minutos, vai dar certo. Então a gente tá pensando, né, de novo, né, nessa reflexão, e ele traz esses componentes que para ele significariam a vida, né? Então pode numa questão, por exemplo, falar sobre isso, sobre como. Eita, minha porta abriu sozinha. Sobre como esses elementos para ele significam a vida. Então, ele está falando nas mulheres criando com seus gestos vida, né? Então, pode ser desde dar à luz, como qualquer outra coisa, mas, né, frutos redondos, crianças puras, né? Pensando nos frutos também, sobre o campo que ele tá. Onde a tua imagem ou o teu retrato nas coisas que eu amo. Então, né, de novo, a presença, a ausência, né, na verdade, da morte para ele nesses momentos, né? Que das coisas que ele ama. Onde que tá isso? Onde a tua voz ou a tua presença na voz deste dia? Aí já tá chegando mais para perto, né? Ele já tá refletindo, diminuindo um pouquinho o campo de visão dele, falando sobre o dia que ele tá agora, assim, ele tá pensando sobre o agora.
Aqui onde habito, há o sol a pique, o mar descoberto, a noite redonda, o instante infinito. De novo, ele tá falando de instante infinito, que é uma coisa impossível, né? Mas ele tá pensando sobre esse momento que é muito bom e que as coisas, né, o sol, o mar, a noite redonda, tudo tá tão bonito, tão belo, e ele tá vivendo nesse instante infinito, assim, que por ser infinito, ele vai durar para sempre e a morte talvez não alcance, né, esse instante que para ele é maravilhoso. É verdade que passas pela cidade às vezes nos caixões de chumbo. Aí ele já começa a assimilar a presença da morte nesses momentos. Então, ele começa a parar para pensar que eu imagino, tipo, uma pessoa que tá pensando na vida e ela só consegue pensar nas coisas boas, mas se você realmente parar para refletir sobre aquilo que você está pensando, você realmente começa a notar as coisas que antes você tinha ignorado. Ele fala, é verdade que passas pela cidade às vezes nos caixões de chumbo, né, pensando sobre as pessoas, né? Mortas dentro desses caixões. Mas vira o meu rosto, pois não te compreendo. És um pesadelo, uma coisa inventada que o vento desmente, com suas mãos frescas e a luz logo apaga. Então, de novo, ele está admitindo que ele ignora a morte. Ele não quer, ele não compreende, ele não quer aceitar que isso está acontecendo. Então ele vira o rosto, então ele não olha para esses caixões, então talvez seja até por isso que ele não dê importância nessas memórias dele. Mas ele realmente não tem como ignorar que isso acontece, né? Ele tenta, mas ele não consegue. É um pesadelo, uma coisa inventada, então ele tá, né, atribuindo seus adjetivos para a morte como uma coisa inventada, um pesadelo, e que a luz logo apaga. A luz, né, sendo essa antítese para a morte, né, como um sinônimo de vida, né, uma metáfora para a vida, a luz logo apaga. Então esses momentos bons, essa vida que existe na vida dele consegue acabar logo com esse momento de angústia, né? da, da morte, porque eu imagino, por exemplo, um carro, né, de funerária passando com algum corpo, ele simplesmente vira o rosto e enxerga uma imensidão de vida aqui. Então ele consegue falar, nossa, a luz consegue logo apagar esse sentimento, assim, né, de, de morte, né, de coisa merda, na opinião dele, né, que é uma coisa inventada. Mas que também não faz sentido, né, porque uma coisa inventada, porque ele tá conseguindo ver, né, então talvez seja meio paradoxal, né, essa coisa. Onde a tua imagem ou o teu retrato nas coisas que eu vejo? É verdade que passas pela cidade às vezes com teu vestido roxo, entre velas e incenso, só que ele já está personificando. Então, né, mais um exemplo de figura de linguagem dele personificando a morte, entre velas e incenso. Então, imagina uma um funeral assim para alguém, né? Uma missa de sétimo dia, ou as pessoas indo rezar por alguém numa igreja, assim. Ou teu vestido roxo, talvez, né? Enfim. A contradição do eu lírico aí, levando em conta que no começo ele tenta buscar procurar, mas quando leva ignora. Sim, talvez sim. Mas eu imagino que, tipo, ele esteja refletindo naquele momento sobre coisas que ele viveu antes. Então eu imagino, tipo, ele ignorando ela há muito tempo e agora ele tá tendo que procurar. Eu imagino como o contrário, assim, sabe? Eu imagino isso acontecendo, tipo, ele refletindo sobre o passado que ele passou, né, sem encontrar com a morte, ignorando o tempo inteiro, mas que agora, nesse momento, ele tá procurando, sabe? Enquanto ele está procurando, ele tá refletindo sobre isso. Não sei se deu para entender, mas essa é a visão que eu tenho, né, sobre a leitura, né? Não sei se vocês têm uma diferente, e seria até bom, né, terem diferentes também. Mas é o que faz sentido para mim. Mas talvez seja uma contradição também, porque é, é uma coisa que ele, na sua vida, tentou ignorar o tempo inteiro e que isso não levou ele a nada, porque ele tá tendo que procurar a morte agora, literalmente. Então, eu imagino que não tenha dado certo, assim, seria uma contradição mais nesse sentido, dele ter caído uma coisa que ele tanto quis evitar, agora virou o trabalho dele, assim, né? Ele foi condenado a isso. Então, enfim, assim como todos nós, seres humanos, né, e coisas que têm vida, fomos condenados, né, a isso desde que a gente nasceu. Então, enfim, só que aqui no contexto do poema ele tem uma relação diferente, né, com a morte, porque ele vai ter que fazer coisas a respeito disso que a gente vai descobrir nos próximos encontros, né? Então, mas eu te renego e o vento te nega com suas mãos frescas e eu não te pertenço.
Então aqui ele continua afirmando, né? E aí que eu concordo com essa contradição, né? De que mesmo ele procurando, ele continua batendo o pé de que ele não aceita, que ele não pertence à morte. Então é aí que eu acho que isso se encontra, essa contradição presente, assim, que ele foi condenado a procurar a morte, mas mesmo assim ele continua renegando e dizendo que ele não pertence. Aí ele afirma, né? Meu corpo é do sol, minha alma é da terra. Então, né, pensando, né, que essa coisa de morte para ele, não vai rolar, não. Ele quer continuar vivendo e ele pertence aqui, né? Onde está teu rosto, ou a raiz de ti? Onde procurar-te? Aí ele já está refletindo de novo sobre, meu Deus, eu te renego e não consigo te pertencer. Eu gosto muito de viver, a minha vida é muito boa, ou às vezes não, mas ele tem um apego nesse sentimento, talvez de ele saber que está perto de morrer ou que ele vai ter que procurar a morte. Ele olha com muito mais carinho para aquilo que ele viveu, né? Então, onde está teu rosto, ou a raiz de ti, onde procurar-te? E como te amarei? Ele pensando já sobre ele sendo rendido, né, por essa morte, como que ele vai transformar isso em alguma coisa que ele amava? Porque aqui em cima ele falou: onde é a tua imagem? Aqui, ó, vou mostrar para vocês onde eu tô. Onde é a tua imagem ou teu retrato nas coisas que amo? E aqui ele traz de novo esse pensamento, né? E como te amarei, tanto que em meus dedos tua imagem floresça e entre minhas mãos o teu rosto apareça. De novo, né? Aqui a gente tem uma personificação, trazendo a morte, né, como uma pessoa e que tem um rosto, né? E, enfim, o poema já engata no próximo, só que como eu só tenho 2 minutos, eu acho que eu vou acabar essa reunião e já começar a próxima. Mas nesses últimos 2 minutos, alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que esse foi um poema bem tranquilo, assim, e tem coisas muito legais para pensar sobre ele, né? Sobre as contradições, sobre as figuras de linguagem, sobre como isso é escrito. Porque, aí uma coisa aqui, ó. Essa. Será que a escansão funciona? Olha o tamanho desse verso e olha o tamanho desse daqui. Visualizando, assim, já me faz acreditar que não tenha algo acontecendo, mas talvez tenha. Mas não é mais, eu te nego o vento, te... Não, já tem mais de 5 aqui, né? E aí, pela cidade, às vezes, tem 6 na minha contagem, né? Pela cidade, às vezes, são 6. Com teu vestido roxo, são 6. Então, eu acho que talvez não tem uma métrica. Talvez ela vá aumentando, né? Mas eu não sei. Vocês estão comigo nessa? Estão comigo nessa? Então, beleza. Voltando, é, se ninguém tiver nada para falar, né, sobre essa primeira parte, a busca, então a gente refletiu sobre, né, as contradições que envolvem ele não aceitar a morte, mesmo assim estando procurando, né, ao mesmo tempo, sobre ele, né, achar que isso é uma coisa inventada e ele tá procurando isso ao mesmo tempo, dele pensar que não, que a morte nunca está presente, né, nesses momentos e que na verdade depois ele pensa, realmente, ele admite, né, depois, né, realmente você está presente quando passa um caixão pela cidade ou quando acontece tal coisa. E aí a gente chega a comparar, né, pensando no Busca. Então os títulos dessas poesias, né, dentro do Cristo Cigano, eles são muito indicativos do que está acontecendo, são bem spoiler do que vai acontecer, né, nos versos, né? Então, a busca, a gente tem, literalmente, ele buscando, e aí o encontro, a gente imagina que seja ele encontrando a morte. Então, aí a gente vai ver se realmente é isso que acontece. E aí a gente vai, pelo menos para mim, deu um gostinho é, esse, essa poesia, né, do encontro me deu um gostinho de quero ver o próximo capítulo, assim, sabe? Aquela série que termina com um capítulo muito bom, que você não consegue se aguentar e quer ler o próximo. Me deu essa sensação. Então vamos lá, a gente pensando, né, no finalzinho, como te amarei tanto que em meus dedos tua imagem floresça e entre minhas mãos teu rosto apareça. De novo, né, rima também presente. O encontro. Redonda era a tarde, sossegada e lisa, na margem do rio, alguém se despia. De novo, a gente traz a impessoalidade e uma pessoa narrando, né, escrevendo esse poema de fora. Então eu imagino que seja a busca, o poema Busca, seja uma coisa
né, que foi destacada da poesia, né? Que ela foi escrita de uma maneira diferente. Ela é muito maior do que os outros poemas, né? O que me imagina que seja realmente uma busca que seja demorada e aquela, né, que ele tá divagando muito e refletindo muito sobre isso. Então é um grande monólogo do próprio escultor, né? E a gente chega no encontro de novo com alguém, né? E a gente tem esse traço de impessoalidade que a gente tinha conversado também no outro encontro e que a gente estava falando sobre essa parte aqui, ó, do poema. Aqui a gente tem um homem caminha e aí depois o escultor caminha. A gente tem primeiro aqui, né, a impessoalidade e depois a gente tem a concretude, né, exatamente de quem que estava caminhando. E aqui a gente tem de novo o alguém se despia, né? A gente traz essa impessoalidade que dá também a impressão de que seja alguém de fora falando sobre o que está acontecendo. Sozinho, o cigano. Aí tem de novo, né? A gente, esse alguém cigano, sozinho na tarde, na margem do rio, seu corpo surgia, brilhante da água, semelhante à lua que se vê de dia. Então a gente imagina uma pessoa, esse cigano, o Cristo cigano, né? Bem, pensando no título do livro, a gente vê essa pessoa sozinha na margem do rio, então a gente já tem essa ambientação e vocês conseguem imaginar o que está acontecendo. A gente tem uma margem de rio, numa tarde sossegada e lisa, então imagina, né, aquela calmaria, uma tarde com o céu aberto e tudo mais. Na margem do rio, a gente tem essa repetição aqui. Seu corpo surgia brilhante da água, semelhante à lua. Então aqui a gente já tem uma comparação. Não é uma metáfora dessa vez, porque ele não está falando que o corpo surgia brilhante da água, e, tipo, igual à lua, né? É tipo semelhante à lua. Ele já tá, tipo, ele deixa bem explícito que é uma comparação, né? Semelhante à lua. Ele não tá. Surgia, né? A lua, o seu corpo era a lua, alguma coisa do tipo. Ele já deixa implícito, né, essa comparação. Implícito não, explícita essa comparação. E aí tem semelhante à lua que se vê de dia. Então a gente imagina, né, de novo, um céu de manhã, o céu limpo, que a gente já tem o sol, tudo tá acontecendo, e que ainda tem o resquício de lua, né? Antes de tudo acontecer, a gente tem o resquício de lua, semelhante à lua que se vê de dia. Semelhante à lua, e de novo, ele está fazendo repetição de novo de outro verso, né? Em outra estrofe. Semelhante à lua e semelhante ao brilho de uma faca nua, redonda era a tarde. Então, eu lendo esse poema, tem aquele, né, aquele gostinho de quero mais, de tipo, a faca de novo aparecendo. Então, a gente tem de novo isso acontecendo. Uma faca nua, então, imagina uma faca, tipo, peladinha, assim, bem afiada, pronta pra fazer alguma coisa. E a gente não sabe se isso, se vai acontecer, se ele vai morrer, se esse é o instante que ele vai morrer. A gente não sabe se essa faca ela só tá no ambiente, porque só foi citado, né, que talvez seja só uma comparação nossa, por acaso ele parece uma faca que tá ali, né, brilhante, né, igual, né, a lua de dia, que ele só tá comparando, a gente não sabe se tem alguém empunhando uma faca ali, que a gente vai descobrir nos outros capítulos, né, nos próximos poemas, se tem alguma coisa acontecendo, que aí já começa a entrar num tom muito macabro. Eu imaginei, assim, foi um poema que eu gostei muito de ler, porque aí você começa bem de boa, assim, o poema, assim, redonda era a tarde, e aí a gente vem, antes, de novo, acho que é muito importante, a circularidade desse poema, que a gente começa do mesmo jeito que a gente termina, redonda era a tarde. E aí, acho que faca e água podem ser elementos que refletem mais da pessoa, sabe? Metáfora de si. Sim, ótimo, Gabi, muito bom. Eu acho que é uma continuidade, né? Então, faz muito sentido, né? Pensar sobre a reflexão, sobre algo que está acontecendo. E. Gente, desculpa, peraí. Oi. Pode? Saber. É minha cachorra. E aí, a gente vê o poema, né, sendo circularidade, então a gente pode pensar, talvez, sobre o ciclo da vida, sobre muitas coisas acontecendo. E a gente também reflete sobre essa mudança no próprio poema do que está acontecendo. Então a gente começa com a imagem de uma tarde lisa, calma,
de uma margem de rio, a gente tem uma imagem é, muito calma, né, uma imagem muito calma dessa. Eu imagino uma foto muito tranquila. E aqui a gente termina falando sobre uma faca nua, que fica aquele gosto meio amargo de o que será que vai acontecer depois. Se essa faca é literal, se alguma coisa vai acontecer, se realmente é a hora do fim do cigano, né? Esse Cristo cigano, o que está acontecendo. Então eu gostei muito desse poema. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para refletir sobre ele, mas era isso que eu tinha para contribuir, né? Eu acho que É, essa parte do Cristo Cigano é muito tranquila, né? Vou pensando no vocabulário unicamente, mas eu achei muito legal. O que que vocês acharam? Tem algum comentário? Alguma outra coisa que vocês queiram pensar sobre desse poema? Mas eu senti ele bem macabrinho. Senti que então vão acontecer coisas importantes nos próximos poemas, porque ele já tá começando, essa tarde já tá acabando e as coisas estão ficando meio punk, né? Pensando sobre a faca, sobre, né, tudo que tá acontecendo. Mais alguma coisa desse poema? Não? Então a gente pode passar para Nebulosos. O que que vocês acham? Se ninguém quiser comentar mais nada sobre o Cristo Cigano, o ciclo que você fez pelos versos. Ai, peraí, acho que minha internet parou. Voltou agora. Eu fiz essa parte aqui, ó, que eu fiz assim, foi pensando que o poema ele termina da mesma forma que ele começa, com o mesmo verso. Então a gente tem Redonda era a tarde e Redonda era a tarde iniciando e terminando o poema, dando um aspecto de circularidade de um momento infinito que ele citou anteriormente também na aqui, instante infinito. Eu imagino que essa escolha de terminar o poema da mesma forma que começa seja alguma coisa proposital, sabe? Que ela colocou aqui de forma proposital. Então, de pensar, né, sobre essa coisa infinita, né, que você termina de ler o poema e já começa a ler ele de novo, sabe? Ser uma coisa em loop. Então, a gente pode refletir sobre coisas circulares, né? Sobre a infinitude, né? Do próprio poema, mas pensar sobre um ciclo, de ser, né? Terminar no mesmo ponto que você começa, de um ciclo. Aí pode pensar sobre o ciclo da vida, da gente nascer e morrer, do pó a gente nasceu e do pó a gente vai virar, né? Pensando em outras coisas. É um eterno retorno. Então, alguma coisa que talvez a gente possa refletir que, né? Anteriormente a gente estava falando do Cristo não, do escultor no poema anterior, que ele está sempre, ele tá nessa busca pela morte, mas talvez ele não precise estar buscando, porque ela pode estar ao lado dele o tempo inteiro, sabe? Então eu imagino, tipo, uma coisa circular, uma coisa né, relacionando o poema com o próprio poema, né, de terminar do mesmo jeito que ele começa e de dar uma sensação amarga, assim, sabe? De que tem alguma coisa acontecendo que a gente vai ver nos próximos poemas. Não sei se deu para entender, mas essa é a impressão que eu tenho, né? Dessa forma que foi construída a poesia. Foi? Imagina, essa é a minha impressão, né, desse poema. Esse foi o que eu mais gostei do Cristo Cigano até agora. Eu achei ele bem legal. E aí hoje a gente vai fazer a análise do O Africano e o Poeta, que eu achei um tesão de poesia. Eu amei e eu espero que seja legal também a parte da análise, porque acho que vai ser, é um candidatíssimo forte para cair na prova, eu acho, o Africano e o Poeta. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, que é um poema muito legal e que não é tão difícil. Tem algumas palavras que são muito difíceis, mas é uma oportunidade boa de cair na prova. Gente, vamos começar o voto.
Aí a gente vai, né, tirar a nossa cabeça do modernismo português e começar a pensar sobre o romantismo brasileiro. A gente comentou na semana passada que é, a Narcisa Amália, ela, né, flerta com o romantismo como um todo, então a gente tem características das três gerações, três fases do romantismo nas poesias dela. E a poesia dela é dividida em três partes. A primeira parte, a poesia não, né? O livro Nebulosas é dividido em três partes. A primeira parte que é só o poema Nebulosas, a segunda parte que começa com o poema O Voto, o Voto não, Voto só, e a terceira parte que vai ter o poema O Africano e o Poeta, que a gente vai analisar agora. Então vamos começar com o poema, né? Então a gente tem aqui Voto. A minha mãe, então a gente tem uma dedicatória, né, a esse poema, a minha mãe, e uma epígrafe. Acho que é a epígrafe que fala, né, sobre versos ou tipo alguma coisa de outro autor que é colocado antes daquilo que a pessoa escreveu, né? Eu acho que é epígrafe o nome. E, né, é uma epígrafe do Álvares de Azevedo e que a gente pode ler aqui bonitinho. Ide ao menos de amor meus pobres cantos, no dia festival em que ela chora, com ela suspirar nos doces prantos. Eu acho que esse poema tipo, fica meio dúbio o que está acontecendo aqui, porque existem outros poemas da Narcisa, por exemplo, esse, que a gente tem uma dedicatória, só que ela está colocada no centro. Esse poema do Álvares de Azevedo que está aqui, o primeiro verso dele é A Minha Mãe. E aí fica meio dúbio se realmente seja só pensando sobre a mãe que ele escreveu, ou se pode servir como as duas coisas, como se esse poema também fosse feito para a mãe da Narcisa, ou se é só, tipo, o poema do Álvares de Azevedo, né? Uma coisa que, tipo, talvez por isso daqui tá com a dedicatória no centro, talvez isso não seja uma dedicatória, mas fica ambíguo porque não tem como saber se isso seja só uma coisa dessa versão, né, dessa diagramação dessa editora que publicou esse livro, ou se realmente foi feito desse jeito. Mas é que é uma coisa que acontece. É o primeiro verso desse poema, que não, eu acho que não tem título. Aí normalmente os poemas que não têm título, o título acaba sendo o primeiro verso. E, enfim. Então esse daqui, e de ao menos de amor meus pobres cantos, no dia festival em que ela chora, ela talvez a mãe, como ela suspirar nos doces prantos. Aí a gente vai entender o que que a Narcisa tá falando aqui, né? A viração que brinca docemente no leque das palmeiras, traga à tua alma inspirações sagradas, delícias feiticeiras. A flor gazil que expande-se contente na gleba matizada, inveja-te a tranquila e leda vida, dos filhos sempre amada. Só teus olhos rorege dele o pranto, de mística ternura, como silfos de luz cerquem-se gozos, enlaça-te a ventura. Os filhos todos submissos junquem, de rosas tua estrada, e curvem-se os espinhos sob os passos da mãe idolatrada. Tais são as orações que aos céus envia a tua pobre filha, e Deus acolhe o incenso, embora emane de branca maravilha. Primeiro, de novo, né, falando sobre o que a gente tinha falado sobre esse livro, né, como um todo na semana passada, a lida de, de cabo a rabo, né, do poema não faz sentido algum, pelo menos para mim, porque tem palavras extremamente difíceis e que a gente nunca ouviu na nossa vida, então ela não faz muito sentido. Eu tô lendo agora porque é um poema curto, mas a análise, ela é muito melhor feita de estrofe por estrofe, da gente pensar o que está acontecendo e também com a nossa colinha aqui do que significam algumas palavras. Mas às vezes essas colas não são suficientes porque tem outras palavras igualmente difíceis que eles não colocam o significado, né? Mas aí eu acabo procurando no Google e se eu acho alguma coisa que faz sentido eu coloco aqui, né? Mas enfim. Vamos começar pela primeira estrofe. Viração, vento brando e fresco. Então esse vento brinca docemente no leque das palmeiras, né? Pensando, né, sobre as folhas, né? Sobre
nas palmeiras. Traga à tua alma inspirações sagradas, delícias feiticeiras. Aqui a gente tem a representação, de novo, né, de um elemento da natureza, que é muito comum no romantismo, e também aqui, né, falando sobre esse vento brando e fresco. Então, esses elementos da natureza que já estão presentes aqui, né, e quem mais do que Álvares de Azevedo para ser citado num poema que tem palmeiras, né? Hum, Não sei. Mas a gente tem aqui esses elementos da natureza que são extremamente importantes. E a gente tem uma espécie de prosopopeia também, pensando que brincar seria um verbo, né, uma ação que a gente imagina de humana, e aqui está falando que ele brinca, né, uma prosopopeia, uma metáfora, que são diversas coisas que conseguem ser encaixadas, né? Mas uma metáfora sobre o vento tá batendo nas folhas, né, de estar acontecendo uma espécie de bateção assim, e aí que parece um leque, o que leque também, né? Enfim. Não sei se fez sentido, né? Isso daqui para mim, né, seria uma coisa falando sobre a inspiração que a natureza está causando para ela ao escrever esse poema. Então, eu imagino já esse ambiente, né, com ar fresco, dela tá, né, sentada numa palmeira ali, tá acontecendo coisas. Traga à tua alma inspirações sagradas, delícias feiticeiras. Eu imagino isso, né, trazendo esses elementos românticos da natureza, que é muito bonita, e que ela serve também como inspiração para o que ela está escrevendo, né? Então, continuando. A flor gazil de cores vivas, que expande-se contente na gleba matizada, gleba é terra, inveja-te a tranquila e leda vida, leda feliz contente, dos filhos sempre amada. Então eu já imagino que também esse poema possa estar relacionado à mãe dela, porque a gente traz aqui filhos, e aí filho é mãe, tem uma mãe. Mas aí a gente pode estar falando, né, sobre mãe natureza, sobre outros tipos de mãe que existem, né? Mas a gente vai ver ao longo do poema se isso faz sentido. Mas eu imagino também, né, uma homenagem e aquela coisa, né, que existe muito no romantismo, sobre pensar como né, no papel da família, assim, nesse saudosismo de infância, que é um lugar, né, no tempo que a gente tem muito carinho pelos pais, porque a gente é muito novo e é muito dependente, né? Então a nossa vida gira em torno também da vida dos nossos pais. Então eu imagino é, essa flor muito colorida, que expande-se contente na terra, né? Então essa flor, tipo, muito bonitona, plantada ali. E essa, né, flor bonitona, inveja-te, falando de alguém, a tranquila e lê da vida, dos filhos sempre amada. Então, eu imagino que ela queira dizer, pensando nessa mãe, nessa vida dessa mãe, tranquila e leda, que é muito amada pelos filhos, então, uma ambientação muito feliz, em que até uma flor muito bonita e muito exuberante que tem na terra tem inveja daquilo. Então, uma exacerbação, assim, de novo, né, os elementos da natureza, mas uma exacerbação, assim, da mãe, que é também algo importante no romantismo, da gente trazer essa idealização de amor, assim, essa coisa meio absurda, enfim, que não parece nem, tipo, não é natural a gente pensar numa flor que tem inveja de alguma coisa, né? Então, de novo, né, uma metáfora acontecendo aqui e também uma prosopopeia pensando que inveja é um sentimento humano e que flores não estão nem aí para os outros, né? Então eu imagino isso agora. Alguém tem algum comentário antes da gente seguir? Ou pode ir seguindo? Acho que tem muita relação com a mulher como mãe e o papel que na época tinha mãe nos lares, por ser de maior proximidade diante dela ter cuidado dos filhos de uma maneira leve. Sim, isso é uma coisa extremamente importante e que a gente pode tentar extrapolar um pouquinho sobre o papel da mulher, isso pensando na prova da FUVEST, né? O que que pode ser abordado, como esse poema pode conversar com outras coisas. Porque a gente tem esse papel da maternidade,
sobre essa coisa que sempre foi imposta, né, de da mulher não poder trabalhar fora e que ela é obrigada a querer ser mãe, querer cuidar do lar, que isso é uma profissão, uma profissão não, é uma ambição que ela tem que ter durante a vida e que a gente pode ter, tipo, relação com outras obras, pensando, sei lá, na Conceição Evaristo. Eu não sei exatamente sobre o que se trata, mas pensando, tipo, né, em outros contextos de maternidade. Se a gente pensar em, em literaturas, que a gente tem a mãe, a gente tem diversas idealizações. E pensando sobre vários vídeos que eu já vi na internet, aqueles vídeos assim, tipo, normalmente para conscientização, assim, geral, de população, de chegar, tipo, para um homem e falar assim, quais são, fala três homens que você admira. E aí ele vai pensar, tipo, em diversos homens que existem aí, tipo, muitos falam jogador de futebol, às vezes, muito raramente, o próprio pai, e mais pensando sobre famosos, assim, no geral, pessoas que ele gostaria de ter a vida e tudo mais. E aí, quando perguntado para esses mesmos homens, três mulheres que eles admiram, normalmente tem mãe, esposa e filha, nesses três ocupando, e se não existe uma filha, é uma tia, é uma avó. Então a gente pode também parar para pensar sobre o papel da mãe na sociedade e hoje é Dia dos Pais, né? E também reflexão sobre talvez uma redação pensando sobre a ausência, né, da paternidade, dessa opção pela paternidade que existe não aqui só no Brasil, mas em muitos lugares, que o homem é muito mais tem muita gente no Brasil que não tem registro de nome de pai, por exemplo. Então é de pensar fora da caixa no quesito maternidade para talvez alguma coisa que eles perguntem. Não estou falando desse poema em si. Estou falando que a gente pode usar essa reflexão para outras coisas. E nada mais é do que uma coletânea, por exemplo, de você. Pode aparecer esse poema numa coletânea para você falar sobre a maternidade e que essa é uma perspectiva sobre a maternidade. E existem muitas outras. Então, eu falo da Wagner Narciso sem falar muito do papel de mulher, que ele tinha rupturas também pensamentos da época em si. Sim, então é pensar fora da caixa, assim, não vai ser uma análise para esse poema em si, mas eu acho que como o meu papel aqui é de tentar fazer vocês pensarem sobre outras coisas e não só sobre a poesia em si, é de como a gente pode usar isso daqui como argumento tipo, alguma idealização ou de um amor diferente de mãe, assim, por exemplo, que eles podem trazer, por exemplo, alguns relatos de mulheres contemporâneas falando sobre a maternidade de uma forma muito diferente e sobre o amor pela mãe muito diferente. Então, eu acho que é legal refletir sobre isso, né? Dar uma pausa na análise para pensar sobre isso, porque realmente é importante. E, de novo, né? A FUVEST, pela primeira vez, está cobrando só autoras mulheres. Então, seria muito bizarro se em nenhuma parte da prova, né, seja nas primeira, segunda fase redação, não tivesse uma abordagem a isso, né, sobre o papel feminino, sobre o papel da maternidade versus paternidade, né, o que que acontece, né, porque são coisas que são muito diferentes. A sociedade evoluiu, mas seguindo reproduzindo comportamentos arcaicos. Sim, é exatamente isso. Então a gente tem algumas coisas que foram herdadas e que nunca foram embora e que pensando, né, naquele vídeo que eu falei, né, sobre os homens terem ambições e admirarem outros homens que estejam fora da família, mas que para mulheres eles não conseguem nem falar, tipo, direito, assim, uma mulher que represente alguma coisa boa para eles, senão a própria família, é de pensar sobre como a gente não consegue olhar para mulheres e admirar, a não ser, tipo, ou se ela é muito bonita ou não, etc. Porque agora a gente está tendo que analisar poemas e histórias escritas por mulheres. Então é mais uma coisa para ser refletida durante a prova e que eles podem muito bem cobrar coisas que sejam referentes a isso, porque seria muito bizarro se eles não cobrassem nada referente a isso, né? Porque pela primeira vez a gente está tendo uma lista que está na FUVEST, né, contemplando a visão feminina sobre diversas coisas. E aqui é sobre um elogio, né, pensando sobre a mãe dessa pessoa, né? E a gente tem uma visão feminina e romantista, né, do romantismo, assim, sobre isso, né? Então, continuando. Só teus olhos, Rorege. O que que é Rorege? Orvalho, umedeça. Aí vai ter o Orvalho no próximo poema. Não percam. É, Rorege Délio, relativo à ilha de Delos. Nossa,
Berço e local de adoração do deus grego Apolo, conhecida pela alta incidência de luz. Tá. Sentido de jubiloso radiante. Ok. Era, só, era isso que eu queria saber. Então, só teus olhos, Sorege, dele o pranto. Então, tá até trazendo o, né, sobre esse choro radiante, assim, sabe? Então, a gente tem essa imagem da mãe forte, assim, sabe? Que tem essa característica no choro, né? Até no choro ela é uma mulher, tipo, diferenciada, assim, das outras, de mística ternura. Com silfos de luz, silfos eu anotei aqui que é um negócio da mitologia, silfos de luz cerquem-se gozos, enlaça-te aventura, o destino. Então a gente tem, de novo, elementos místicos, é, tem a parte do destino de novo aparecendo, sobre a importante, né, a importância do futuro em muitas coisas. Então, só teus olhos você consegue chorar nessa ternura mística e a gente também reflete, né, sobre como que a gente elogia nossas próprias mães, né, de ser uma mulher guerreira, que aguenta, né, o peso do mundo nas próprias costas e que, né, leoa, que luta pelos seus filhos de maneira brava, assim, né, que enfim, uma pessoa que ao mesmo tempo é muito delicada, mas que, né, se você mexe com a família, acontece tal coisa. Então, eu imagino, tipo, essa referência, assim, né, de que ela, até o choro dela é diferente e que você tem o destino dela enlaçado por felicidade, assim, sabe? Luz, né, e gozo, né? Felicidade, tipo, coisas, né, que envolvem. Os filhos todos submissos junquem, que é junquem, cubram de rosas tua estrada, e curvem-se os espinhos sob os passos da mãe idolatrada. Então, de novo, a gente tem essa colocação de pedestal que nos poemas que a gente lia antes do romantismo, né, escritos por homens, a gente tem um amor idealizado, um amor romântico. A gente pensa nesse amor entre um homem e uma mulher, né, na época, né, que eles escreviam sobre mulheres, sempre aquela mulher idealizada e que é inalcançável e que ela é colocada nesse pedestal que você só consegue admirar. E aqui a gente está tendo essa colocação de pedestal, mas não para um parceiro, né, por um alguém que você está amando romanticamente, mas a gente está pensando num amor materno, num amor entre mãe e filho, aquela coisa, né, um amor familiar. Então é um tipo diferente de pedestal que a gente está lidando aqui. Isso talvez seja uma questão, assim, talvez, né, de comparar com alguma obra famosa, né, de como que a gente tem aqui essa mãe idolatrada e tem até o mãe com letra maiúscula que a gente tinha falado, né, sobre algumas coisas que eles colocavam letra maiúscula para enfatizar ou para representar alguma coisa maior que aquilo, tipo amor e cupido, né? E é que a gente tem aqui, né, os filhos todos submissos, de novo, né, o papel submissão, aquela coisa, né, da família, que, né, os pais, eles estão, né, é uma hierarquia que existe, e cubram de rosas a tua estrada, né, então pode ser alguma coisa que a gente tem uma metáfora para, tipo, iluminar a vida da pessoa, né, e de que os filhos, eles servem, né, para você não sei, que eles, tipo, para dar luz para sua vida, assim, né? Para você ter companheirismo ao longo da vida, você criar alguém e ensinar valores e tudo mais. Então, para você ter, né, esse enriquecimento da estrada, né, da vida, né, sendo isso daqui uma metáfora para a vida, o enriquecimento dessa vida, né, uma vida muito feliz e curvem-se os espinhos sob os passos da mãe idolatrada, né? A gente tem o rosas e os espinhos, a gente tem essas características naturais. E que as rosas, né, as pétalas, eu imagino, né, as pétalas sendo jogadas assim quando para alguém passar, que seria isso, né, a vida, né, dessa mulher, porque por causa desses filhos, e que os espinhos, que é a parte que dói, a parte que machuca, eles estão, né, curvados, né, fazendo uma reverência aos passos, né, que para que ela não se machuque assim durante essa caminhada sobre rosas, sabe? Então, eu imagino isso dessa parte. É, algum comentário? Eu vou deixar aberto, né? E eu vou ler já a próxima estrofe, que já vai acabar, é bem curtinho. Tais são as orações que aos céus envia a tua pobre filha. E aqui a gente já pode imaginar uma colocação da própria autora dentro do seu próprio poema, assim, né?
Tais são as orações que aos céus envia tua pobre filha, e Deus acolhe o incenso, embora emane de branca maravilha. É, eu imagino, tipo, que ela reze para que a mãe seja acolhida quando morrer, assim, ou que, né, ela esteja perto de morrer, alguma coisa. Não, não que ela esteja perto de morrer, alguma coisa. Pode ser que, mas a gente não tem essa informação. De que ele recebe, que Deus, né, que ela ora muito para que a mãe seja recebida, né, nesse lugar ideal, assim, maravilhoso de céu, né? E eu imagino, tipo, ela rezando muito para que a mãe consiga alcançar o máximo que se pode, né, do no mundo espiritual, assim, né, que seria o céu. Então eu imagino, tipo, sendo realmente uma versão dela do poema que o Álvares de Azevedo escreveu para a mãe dele. Eu imagino que essa seja a visão dela como filha e que ela coloca nessa essa idealização da mãe dela de colocar, né? Porque a gente faz idealização de muita gente que a gente se relaciona e a mãe é um desses componentes, né? Então a gente tem aquela impressão de que a nossa mãe é melhor do que as outras, para quem tem boa relação com a família, né? Vamos pensar no geral, mas a gente tem a nossa idealização da nossa mãe como a melhor de todas e que às vezes tem relação muito boa, né, de amizade, ou às vezes, né, uma relação hierárquica e, né, depende de família para família, mas eu imagino como sendo uma versão dela para para a mãe dela, né, uma versão dela desse poema e que esse voto seja. Eu lembro que eu tinha pesquisado, agora eu não sei aonde que eu coloquei. Eu acho que não tá aqui. Eu tinha pesquisado, mas era tipo uma espécie de ritual, assim, de religioso, sabe? Então a gente tem essa ambientação religiosa, né? A gente cita Deus também, orações e tudo mais, esse componente religioso, sobre essa vontade que ela tem de colocar a mãe dela nesse pedestal, nesse amor que ela sente, e a vontade que a mãe dela alcance coisas espirituais muito elevadas porque ela merece. E ela justifica, né, ao longo do poema, que é uma pessoa que até as flores mais belas inveja a vida, e que, né, os filhos, assim, são uma bênção e tudo mais. Então, tá, eu imagino isso, gente. Se vocês não tiverem nada a mais para acrescentar, alguma coisa? O próximo poema eu gostei mais. Eu achei ele muito, muito legal. E hoje vai acabar bem rápido, vocês viram? A gente conseguiu, vai conseguir fazer em 3 links as 4 análises. Ainda bem que deu certo. Vocês têm alguma questão? Não? Ah, então tudo bem. A gente segue para mais um e o último link, porque, né, é um poema mais longo, mas em 40 minutos dá e sobra para a gente falar sobre o africano e o poeta, e realmente vai ser importante a gente refletir sobre isso, porque escravidão é sempre um ponto-chave, né, para a gente refletir e também para pensar na época, né, do romantismo e as relações que os próprios autores tinham com o movimento abolicionista, né, e contra a escravatura. Muitos tinham, muitos eram contra, muitos eram a favor também. Então, enfim, eu acho que vai ser um poema socialmente é, mais importante, assim, sabe, do que esse. Achei esse mais fácil de entender que o primeiro. Eu também, o nosso outro era muito difícil. Tinham elementos cósmicos, né? Muita coisa que era muito mais viajada. Esse aqui realmente tem umas palavras difíceis, mas o contexto geral dá para entender um pouquinho, pensando sobre a epígrafe e a própria tentativa, né, de que a gente conversou, né, se era ou não uma dedicatória. Mas eu acho que é, sim. Eu acho que faz sentido. Fechou? Então, beleza. Vamos para a última parte, finalmente. E vai ser a mais legal, eu espero, do encontro de hoje. Então, vamos lá. O Africano e o Poeta. Esse daqui a gente vai bem aos poucos, porque ele é um poema mais longo, né? Tem bastante estrofe. E ele não é muito difícil de entender, porque a escravidão é uma coisa que a gente estuda e pensa muito sobre, porque foi um período que foi extremamente complicado e que tem reverberações até hoje, obviamente. É inegável
E é um período da história que durou, assim, 3 séculos, né? Mais de 3 séculos, e que a gente tem reverberação disso até hoje, né? Tanto na estrutura política, social, de gênero dentro do país. Então é uma coisa que a gente tem que parar para pensar sim e pensar criticamente, né? Então, vamos pensar sobre, e aí lembrando, a gente tem aqui a abordagem, né, de uma mulher que ela era sim abolicionista, ela criticava muito o regime, né, da escravidão, e a gente está tendo uma percepção de uma mulher branca, letrada, que teve acesso à educação sobre o período. Então vai ser diferente a gente ter a visão dela para do Castro Alves, por exemplo, porque é um homem. O ponto já vai ser diferente por causa disso. Então a gente vai ter perspectivas diferentes, né, sobre isso. Lembrando que ela tem um poema que chama Castro Alves nesse livro, que a gente vai abordar, né, que a gente vai analisar em outros momentos, e que fazia parte também, né, do romantismo, né, na geração condoreira, que tinha crítica social, que a gente já vai entrando, assim, né, era um momento que estava acontecendo muita coisa, e tinha o romantismo, aí o realismo, o naturalismo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem uma visão, né, do romantismo, da parte dela, com crítica de uma mulher branca, que era letrada, que teve acesso à educação. Então a gente vai ter uma visão disso, né, pensando nesse contexto antes de começar. Então a gente tem uma dedicatória ao Dr. Celso de Magalhães, que pesquisando aqui, não sei se vocês viram sobre ele foi também, né, fazia parte, né, foi pioneiro no romance naturalista no Brasil. E que ele também, tipo, aquela época, né, as pessoas tinham mil profissões junto, então ele escrevia e ele era jurista também, dentre outras coisas que ele fazia. E ele foi formado em direito, né? E a coisa que mais aconteceu importante, assim, dentro da esfera jurídica para ele foi uma atuação de destaque que ele teve num processo da Baronesa de Grajaú entre os anos de 1876 e 77. Baronesa de Grajaú, uma mulher branca chamada Dona Ana Rosa Viana Ribeiro, foi acusada de ser mandante de um crime de homicídio cometido contra uma criança escrava de nome Inocêncio em 13 de novembro de 1876. Então, ela foi existiu um processo, né, envolvendo essa mulher sobre ela foi ré, essa mulher, né, foi ré de um processo no qual ela teria mandado matar uma criança escravizada, né? E aí ele requereu a prisão provisória dela e ela ficou realmente detida até fevereiro de 77, quando teve o julgamento de júri, né? E ela foi absolvida diante disso, né? O que não surpreende a nenhum de nós. Mas ele queria, né? Ele tinha esse senso de justiça, ele tinha essa crítica social a tudo que acontecia, né? O papel de raça, né? Nesse contexto que é uma mulher que está sendo inocentada por mandar matar uma criança só porque é uma criança, né, negra, escravizada, a vida dela tinha muito menos motivo, né? Na história a gente tem isso, né, de que eles olhavam para os africanos como pessoas que não tinham alma, né? Então, pessoas viu, né, como coisas que não tinham alma. Então, a gente tinha essa observação, né, da realidade por parte das pessoas brancas de que não reconheciam os negros escravizados como pessoas, eles eram objetos e que não tinham alma e não tinham salvação. Então, ele recorreu, né, e para querer, né, que ela fosse presa e tudo mais, e ele teve ficou marcado na história essa atuação pelos direitos, né, humanos no Brasil, e que ele é a maior figura histórica do Ministério Público do Maranhão. Então, alguma coisa importante. Então, a gente que já começa a entender o poema pela própria dedicatória que ela está fazendo, né? E aqui a gente tem uma epígrafe que tem a tradução aqui embaixo. Os escravos terão eles deuses? Terão filhos, eles que não têm antepassados? Então, mais uma reflexão, né, sobre. Eu tinha pesquisado esse daqui, é um poema que chama Os Escravos, né? Desse Lamartine, que é um francês, né? E aí, enfim, se vocês quiserem depois, né, pesquisar sobre
esse poema, assim, né? Também sobre crítica, obviamente, né? Seria meio estranho, mas enfim, sobre crítica ao regime escravista. E pensando, né, que ele é um cara francês que está escrevendo isso, é uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva de alguém que é, é uma pessoa que nasceu em um país que comete esse tipo de ato, né, contra outras pessoas. Então, vamos começar já com essa reflexão. Primeiro, eu já vou começar falando que esse poema, ele é uma redondilha menor, a gente vai fazer a escansão. Ele tem versos que estão destacados do próprio poema, a gente consegue ver aqui na estrutura que a gente tem alguns versos que estão escritos de maneira normal, entre aspas, e essas estrofes que estão deslocadas, né, da estrofe principal. Então, isso daqui já alerta a gente para que talvez essas coisas sejam comentários da autora e sejam deslocadas da narrativa principal do poema. Então, são coisas que ela achou necessárias, que ela achou necessário colocar, mas que elas não fazem parte dessa narrativa que está, né, aqui deslocada para a esquerda, ok? Então, sabendo disso, já a gente vai começar. Ah, e outra coisa, também tem um padrão de rimas aqui, que ele é mantido, inclusive, nessas partes que são deslocadas para a direita e que, enfim, vão ser legais da gente analisar depois. Então, eu vou de estrofe em estrofe para a gente fazer. No canto tristonho do pobre cativo que eleva o furtivo da lua ao clarão. Já percebemos pela própria letra, né, pela própria leitura, que tem rima, que faz sentido. Na lágrima ardente que escalda-me o rosto de imenso desgosto, silente expressão. Quem pensa? O poeta que os carmes sentidos conserta aos gemidos de seu coração. Então vamos aos poucos. O que isso significa? No canto tristonho do pobre cativo que eleva o furtivo da lua ao clarão. A gente já tem aqui furtivo, que é disfarçado. Eu não vou escrever só para não ficar muito poluído, mas é disfarçado. E a gente tem aqui da lua ao clarão, que seria uma metáfora para noite e dia, né? Seguido, tipo, que ela ficou, né? No canto tristonho do pobre cativo que eleva o furtivo da lua ao clarão. Então, falando sobre ela própria, talvez, né? Narcisa, eu lírico, no caso, que quer elevar essa, esse pobre cativo, né, que tá tristonho, ela quer elevar a moral, assim, né? Ela quer falar sobre o que está acontecendo. Então a gente já tem uma coisa de tristeza envolvendo essa estrofe grandona, que na lágrima ardente que escalda-me o rosto de imenso desgosto, silente expressão. A gente começa a perceber sobre alguém que quer elevar a significância de um cativo. E aí a forma dessa pessoa de elevar, né, seria escrever um poema sobre, e que a gente tem, né, essa passagem do tempo, da noite para o dia, aqui, da noite para o dia, que ela tá pensando em coisas, né, o eu lírico tá pensando em coisas para representar, né, para demonstrar o que está acontecendo na lágrima ardente que escalda o meu rosto. Escalda-me seria queimar, arder. Então a gente pensa numa lágrima, né, que já tá tipo ardente, que tá queimando o rosto da pessoa de desgosto, silente expressão. Então a gente tem é, uma raiva envolvida, uma tristeza junta de uma coisa que o eu lírico não consegue compreender por que que isso acontece, né? Que pensa, quem pensa, né? Quem pensa sobre isso? O poeta que os carmes sentidos conserta aos gemidos de seu coração. Carmes é canto, poema, e conserta seria uma espécie de. Ó, vamos tentar organizar essa frase. O poeta, vírgula, né, que os carmes sentidos, vírgula, conserta aos gemidos de seu coração. Seria uma espécie de. Peraí, a forma escrita é bem ritmada, como o canto dos escravizados que sofrem. Sim, Gabi, perfeito. Isso aparecia muito no Romanceiro da Inconfidência, que a gente falava muito sobre isso. E é para ser um poema declamado, então ele faz sentido verbalmente, assim, né, foneticamente falando. E aí a gente está falando sobre um poeta que faz os poemas para essa angústia, esses sentimentos, né? Ele quer colocar a palavra no papel para tirar o que ele está sentindo de dentro de si. A gente sabe que está sentindo muito e que é uma coisa que causa desgosto e tristeza, justamente porque ele está chorando
e que essa lágrima arde de desgosto pelo que ele vai escrever. Então a gente vai continuar e vai entender o que está acontecendo. Aqui a gente já tem um travessão que já indica que tem uma pessoa falando, que não é a mesma pessoa que estava aqui, não é esse eu lírico. Esse travessão, ele traz consigo uma palavra em primeira pessoa, que é o eu lírico dando voz às pessoas que não têm voz. Então, vamos falar sobre o que está acontecendo nesse poema. Deixei bem criança meu pátrio valado, meu ninho embalado da Líbia no ardor. Mas essa saudade que em túmulo anseio lacera-me o seio sulcado de dor. Quem sente? O poeta que o Elísio de Serra, que vive na terra de místico amor. Vamos lá. Falando aqui, né? A gente já tem uma narração de uma história dentro da própria poesia que foi construída para dar voz. Então, tá falando sobre o poeta, concerta, faz esse poema e que ele dá a sua própria voz para aqueles que não têm voz para contar a sua própria história. Então a gente tem uma pessoa que deixou muito criança o seu país, né? O seu lugar que você que estava. Esse seria uma espécie de campo assim nesse um pátrio valado, né? Meu ninho embalado. Então a gente tem essa metáfora assim, né? O ninho de a pátria, o seu país de origem ser um ninho. Da Líbia, que a gente tem o local de onde essa pessoa saiu, no ardor. Ela deixou criança, né? Da Lívia no ardor. Isso aconteceu de forma, né? Ardorosa. Então, tipo, violenta, provavelmente, né? E a gente vai ver mais pra frente se isso, né, aconteceu dessa forma. Lacera-me o seio, essa saudade. Então, vamos lá, pensar. Elemento romântico, a saudade e a abordagem, né, da pátria, né, de saudade, né, de um lugar que você não tá. A gente tem, né, no Aloysio de Azevedo, que foi citado no poema anterior, né, Minha Terra Tem Palmeiras e tudo mais. A gente tem essa adaptação dessa visão romântica da pátria aqui, mas percebam que ela é colocada, não é aquela saudade meramente porque você está em outro lugar. É uma saudade de um lugar que você foi arrancado. Então, você sofreu violência para sair daquele lugar, que era um local que você não gostaria de ter saído. Então, em túmulo, mas essa saudade que em túmulo anseio. Eu imaginei túmulo como aquela expressão que a gente tem, minha boca é um túmulo, de tipo, não vai sair nada. Eu imagino um sofrimento em silêncio. Então eu imagino que em túmulo anseio. Então você anseia, né? Essa saudade em silêncio, porque você não tem voz, você não tem palavra para falar nada. Lacera-me o seio sulcado de dor. Quem sente, né? Então a gente está falando de dor, quem sente, né? O poeta que o Elísio de Serra, que vive na terra de místico amor. E aqui é uma reflexão que eu fiz, o descerrar como abrir, e o Elísio é um local de felicidade. Então a gente tem uma visão aqui, na primeira parte, né, sobre alguém que foi arrancado à força do lugar que vivia, e aqui, né, quem que sente. O poeta que vive, né, que abre esse local de felicidade, que vive na terra de místico amor. Então eu imagino meio que algo meio antitético, assim, sabe, acontecendo, de aqui ser, a gente tem, né, esse lugar que a pessoa tá com muita saudade, né, essa idealização do lugar onde você vivia, essa saudade de que você tá num lugar, assim, né, horroroso, e que o poeta, ele vive num lugar muito bom, então ele tá dando voz a uma pessoa que tá vivendo um inferno, assim. E aí vamos seguindo de novo. De novo, né? O travessão, que a gente é a mesma pessoa que estava falando antes, está falando agora, voltou, né, a ser sobre ela. Roubaram-me feros, a ferve dos braços, em rígidos laços, sulquei vasto mar. Mas este queixume do triste mendigo, sem pai, sem abrigo, quem quer escutar? Quem quer? O poeta, que os térreos mistérios aos passos sidéreos deseja levar. Então vamos lá, de novo. A gente tem roubaram-me feros, então violência, ferro não, feros, violência feroz.
Então, a febre dos braços, né? Febre quente, né? Febre dos braços. Em rígidos laços, acorrentados, algemados, foram tirados, né? Acorrentados desse lugar. Sulquei, né? A vasto mar. Então, ele foi colocado em alto mar e foi rasgando, né? Em direção a esse lugar que ele está agora. Mas este queixume, que seria uma lamentação, este queixume dá uma ideia de metalinguagem para cá, que está falando sobre o próprio lamento que ele está fazendo no poema. E aí, do triste mendigo, que seria ele próprio, sem pai, sem abrigo, quem quer escutar? Então ele está falando, mas quem quer escutar o que eu tenho a dizer, já que é uma pessoa que é ignorada, que é violentada, que não é considerada nenhuma pessoa, quem quer escutar essa pessoa falando sobre a saudade que ela tem, sobre a dor que ela sente? E quem quer, aí embaixo, essas notas que são colocadas no poema, quem quer escutar? O poeta que os térreos mistérios aos passos sidéreos deseja levar. Então, tá falando sobre quem quer escutar isso, o próprio poeta quer escutar e quer colocar isso para o universo, levar para o universo. Então, deseja fazer com que as pessoas ouçam, dar espaço para que isso seja ouvido por mais alguém. Seria isso, né, até então. Então, tem uma reafirmação aqui que é o poeta quer dar espaço, né, para que essa pessoa seja ouvida finalmente, né? Vamos descer de novo. Mais tarde, entre as brenhas, reguei mil searas, com as bragas amaras do pranto revel. Das matas caíram 100 troncos, 1000 galhos, mais esses trabalhos do braço novel. Quem vê? O poeta que inspira em arpejos aos lúgubres beijos da fome cruel. Então vamos lá, voltando. O que é brenha? Brenha é mata. Opa, minha caneta desligou aqui. Brenha é mata. Reguei mil searas, seriam terrenos. Então, imagina, ele está falando sobre o que ele está fazendo, né? O trabalho que ele é obrigado a fazer. Bagas é gota, amaras, eternas, do pranto, revel. Revel não se submete. Então, vamos falar sobre o que que isso significa, agora que a gente sabe o significado disso. Mais tarde, entre as brenhas, ceguei mil searas, com as bagas amaras do pranto revel. Então, a gente entende que ele não está regando literalmente esses lugares, ele não está com um regador ou alguma coisa, né, molhando esses lugares. Ele está regando esses terrenos com gotas eternas, do pranto revel, desse pranto, desse choro, ele está regando a terra com o próprio choro, que é eterno, de saudades, de dor, né, que está sentindo, que não se submete àquela humilhação, né? Então é um choro de uma pessoa que é negada qualquer direito, né, qualquer humanidade, e esse choro seria, ao mesmo tempo, uma um ato de resistência, né? Porque as pessoas choram e essa pessoa vai chorar sim, porque ela sente dor, porque ela sente saudade, porque ela é um ser humano e ela tá regando, né? E seria uma metáfora, né, nisso, regando esses terrenos que ela é obrigada a viver, né? Esses lugares novos que ela é obrigada a trabalhar forçadamente, etc., com as próprias lágrimas que são eternas, né? Trazendo isso. E aí daqui, das matas caíram 100 troncos, 1000 galhos. Eu imagino isso daqui como uma gradação, 100 troncos, 1000 galhos. Mas esses trabalhos do braço novel, e novel a gente tem aqui como recente novato de jovem. Então, braços jovens, aí a gente pensa, né? Quem eram as pessoas que eles pegavam para trabalhar nessas plantações e tudo mais. Trabalhar, né? Forçadamente, óbvio, mas eram pessoas jovens, né? Eles faziam, eu não sei se vocês lembram, né? Se vocês têm essa imagem na cabeça de vocês, deles fazendo vendas ao ar livre de escravizados. Então eles pegavam, deixavam as pessoas nuas e besuntavam de óleo e tudo mais para você conseguir enxergar os músculos que aquelas pessoas tinham. E aí eles vendiam essas pessoas, deixavam elas literalmente fritando no sol para que outras pessoas, né, outros donos de terra, etc., que escravizavam pessoas, poderiam comprar elas. Então, das matas caíram, sem troncos em lugares, mas esses trabalhos do braço novel, quem vê? Quem vê esses trabalhos, né? O poeta que inspira em arpejos aos lúgubres beijos da fome cruel.
E aqui a gente traz, né, de novo, o lúgubres. A gente já tinha visto isso, eu acho, como tristeza, algo fúnebre, fúnebre, alguma coisa ruim, né? E aí é uma pessoa, esse poeta, que realmente acha absurda essa situação dos escravizados, sobre essa fome cruel, né? Literal ou não, assim, fome de liberdade, fome porque eles literalmente, tipo, eram negados comida o tempo inteiro, tinham horários certos para fazer as coisas e tudo mais. E quem tá olhando para isso? Quem olha criticamente para esses trabalhos? Porque todo mundo só aceita, acha que, pô, escravizado tem que trabalhar mesmo, e é isso. E aí quem vê, né? Quem vê isso? Então a gente traz aqui quem vê esse trabalho, o poeta que já tá assim chorando, que olha para aquilo como algo absurdo, né? E aí de novo a gente tem o travessão. Depois, o castigo cruento, maldito, caiu no proscrito que o Simum crestou. Coberto de chagas, sem lar, sem amigos, só tendo inimigos. Quem há? O poeta que a chama divina que o orbe ilumina na fronte encerrou. De novo, a gente tem aqui agora o auge, né, do poema, que a gente chega na parte da violência física, que a gente, né, tem as pessoas levando chibatada, sendo violentadas o tempo inteiro, as mulheres sendo violentadas tanto física quanto sexualmente, homens também, né, mas enfim, isso acontecia bastante, com crianças. Então, aí depois do castigo que eles sofriam, cruento, maldito, caracterizando esse castigo, caiu no proscrito, que pode ser proscrito, banido. Então, caiu no proscrito pode ser tipo, caiu sobre ele, assim, né? Pode ser pode estar se referindo ao próprio escravizado que está falando sobre, né? Que o Simum crestou. Simum, eu achei que era no Google, que é um vento quente, que essa expressão é muito usada como na África, não sei acho que na parte norte, né? E a Líbia também fica na parte norte. É um vento quente, que é uma expressão que eles utilizam esse simum como um vento quente, e crestou é queimar. Então eu imagino que o simum crestou, né? Esse vento tá queimando isso, essa pessoa, né? O que tá acontecendo. Então, tipo, eu imagino um vento quente que soprou a pessoa pra cá e queimou e trouxe ela aqui, enfim, como sendo uma metáfora de alguma coisa. Mas se vocês tiverem outras ideias, podem me falar, tá? É que realmente, tipo, são palavras muito genéricas e que a gente acaba tentando pensar sobre, né? Coberto de chagas. Chagas é ferimento. Então a gente imagina essa pessoa visualmente, né? Proscrito também é proscrito também é desterra. É banido, né? Então essa pessoa que foi expulsa, tem coisas, né? Enfim, tem muita coisa envolvida, né? Com essa parte de tipo exilamento, etc. Então, eu, tipo, imagino, né? Uma pessoa exilada da própria lugar, né? Que vivia, e nesse caso foi um, não foi nem banida, né? Uma pessoa que foi raptada do lugar que ela estava, né? Violentamente, né? Diga-se de passagem. Coberto de chagas, né? Coberto de ferimentos, sem lar, sem amigos, só tendo inimigos. Então, você é arrancado da sua própria família, você chega aqui, você não sabe nem, assim, você não sabe quem são aquelas pessoas, você tem aquela reflexão, né? De que assim, os brancos, né, da época, sejam os portugueses, belgas, espanhóis, etc., eles olhavam para aqui, para a África e para os diversos povos e etnias que tinham diferentes lá e olhavam para aquilo como se fosse: vocês são negros, ponto. Foda-se a cultura de vocês. Vocês, para mim, são todos iguais. São objetos de trabalho e é isso, né? Foda-se, não ligo, não ligo. E aqui a gente chegava e as pessoas não tinham, foram batizadas, né, com outros nomes. Então, muitas das pessoas negras, né, aqui no Brasil e em outros lugares também, não sabem da onde que veio esse sobrenome e não sabem da onde que vieram os próprios pais ou próprios pais não, próprios antepassados, porque a história dessas pessoas foi literalmente apagada. Então, eles chegavam aqui e recebiam outro nome,
iam gerando, né, novas gerações e isso foi perdido. Então, muita gente não sabe da sua própria ancestralidade, não sabe da onde surgiu, e não faz ideia de que país, qual era a cultura que seguia. E dentro desses povos, obviamente, né, a gente tinha povos inimigos, então eles eram forçados a conviver como se fossem tudo, todo mundo no mesmo saco, todo mundo igual. E isso é ó, absurdo, né, de se pensar. Então, uma pessoa que foi arrancada, não tem casa, não tem amigos, provavelmente foi colocada, né, num lugar onde não conhecia ninguém, só tendo inimigos, que são as próprias pessoas que ele conhece, que colocam ele nessa situação. Quem essa pessoa tem, né? Quem há? O poeta, que é a chama divina que o orbe ilumina na fronte encerrou. Então, quem que essa pessoa pode contar nesse momento? O poeta, que está trazendo essa chama divina, né? Orbe ilumina, sobre. A gente tem de novo esse elemento celeste aparecendo, sobre uma pessoa com quem ele pode contar e que essa pessoa está compromissada em colocar a voz dessa pessoa para quem quiser ouvir. Então a gente tem de novo essa reafirmação de que a pessoa quer que essa história seja ouvida por mais pessoas e que isso seja, esse regime seja combatido de alguma forma, assim, que as coisas horríveis que acontecem sejam finalmente vistas como o absurdo que elas realmente são. Voltando. Meu Deus, ao precito, sem crenças na vida, sem pátria querida, só resta tombar. Precito é um condenado de antemão, então uma pessoa que já está condenada a alguma coisa, independente do que aconteça, assim, né? Então é condenada de antemão. Então, é exatamente isso. Então, a pessoa que nasceu na Líbia, que não tinha nada a ver com Portugal ou com o regime escravista, nada a ver, foi arrancada, foi condenada de assim que nasceu a ser levada como escravizado para outro lugar e abandonar tudo, sem crenças na vida, sem pátria querida, só resta tombar, só resta morrer, talvez. Vocês podem pensar em outros, que se tombar possa significar mais, né? Mas eu imagino que seja só resta padecer, só resta fazer isso, porque o resto foi tudo arrancado. Então, às vezes, muitos dos escravizados, eles cometiam suicídio porque se recusavam a trabalhar para pessoas que faziam isso, né? Então, tipo, eles se recusavam a agir como escravizados e muitos deles se matavam, como uma espécie de resistência contra o regime, né? Só que muita gente não conseguia, porque eles eram supervisionados o tempo inteiro, né? Eles foram tratados como mercadoria desde sempre. Então, só resta a morte, e a morte aparece muito mais como uma coisa boa para eles do que o próprio lugar que eles estão, né? Porque a morte parece ser muito melhor, às vezes, do que as condições com que eles estavam vivendo, né? Mas quem uma prece na campa do escravo que outrora foi bravo, triste, há de rezar. De novo, vamos tentar colocar, desembaralhar essa frase, né? Mas quem há de rezar uma prece na campa do escravo que outrora foi bravo? Então, vamos pensar de novo, né? O que isso significa isso? Quem tem coragem, né, de rezar tristemente, né, por alguém que foi um escravo, né? Tipo, enfim, eu não sei se deu para entender exatamente isso, mas quem tem coragem, né? Quem há de rezar uma prece triste, lamentar lamentar na campa do escravo que outrora foi bravo, né? Quem tem coragem, né, de rezar por alguém assim, né? Quem se habilita a fazer isso? Quem há de, então, traz de novo essa reflexão, quem há de fazer isso? O poeta, que é a lousa, a gente tem aqui lousa, pedra que cobre a sepultura, então a gente já tá imaginando a morte, né? Quem há de, o poeta que a lousa obscura com lágrima pura vai sempre orvalhar. Então a gente tem aqui uma pessoa condenada de antemão, que só resta morrer, que assim, né, que realmente não tem pelo que viver, porque a vida é mil vezes pior do que a morte. E que aí e aí ele reflete, né, sobre quem há de rezar por alguém como eu.
de rezar e ficar triste e lamentar uma morte de alguém assim. E aí o poeta com a lousa obscura, né, falando sobre essa pedra que cobre a sepultura, com a lágrima pura vai sempre orvalhar, e o orvalhar vai sempre cair, né, sempre lágrima, assim, né, então vai sempre chorar. Então é literalmente o poeta falando sobre essa indignação, que ele não vai deixar morrer, que ele vai sempre, né, eternamente, lembrar as pessoas de que isso aconteceu. Então, mil vão morrer, mas essa pessoa, né, vai tentar fazer com que as próximas gerações, né, não sejam submetidas a isso. Então, é uma pessoa que está aqui para dar voz e que não vai deixar o movimento abolicionista e de luta contra a escravidão morrer, mesmo que essa pessoa que está narrando só reste morrer, não tem o que fazer para ela, né? Gabriel Brasileira minha até falou que o nome sobrenome significa símbolo de existência escravizados, porque eu não tinha visto trabalho assumir esse nome, porque sentir uma união entre eles, lembrar de tudo passar. Sim, tem muitos sobrenomes no Brasil que têm essas origens, né? E que muitas vezes, às vezes eram eles que escolhiam os nomes, que, tipo, para justamente dar esse senso de resistência e de união entre os próprios escravizados, e muitos foram escolhidos por eles, então eram nomes que significavam algumas coisas para, tipo, eles, assim, tipo, tinham os fortes, os que não sei o que, não sei o que lá, e aí eles iam agrupando os escravizados de formas diferentes, assim, com base no nome, né? E aí, isso é muito legal também, de como o nome tem esse papel de resistência também, porque foi tirado tudo deles. Então, tem aquela também que no começo, para justificar a escravidão indígena, eles falavam algumas coisas, mas depois, quando começaram, né, a escravização dos negros, eles queriam, né, trazer os indígenas para o lado deles para conseguirem serem salvos. Ele falou assim: ah, então, para converter vocês, é que os indígenas, né, os nativos, eles têm alma. Então a gente consegue converter vocês, né? Consegue. Vocês são pessoas que têm alma, então a gente consegue trazer vocês para a luz. Mas o africano, o que é trazido para cá, não tem, não tem. Então são pessoas que são utilizadas como objeto porque elas são objeto, porque Deus fez assim. Então é uma justificativa, é uma tentativa deles próprios de justificar os atos é, dentro da própria religião. Então, foram criadas inúmeras narrativas para justificar o que aconteceu, e, enfim, é um poema que serve justamente para dar voz, é um poema que serve para você refletir sobre a violência que foi sofrida e sobre como a gente não ouve o sofrimento dessas pessoas porque tiveram as histórias apagadas e que a violência acabou com muita coisa aqui no Brasil e que a gente tem resquícios disso até hoje. Então, a gente ainda vive numa sociedade que é muito racista e tem muitos traços de uma sociedade de séculos atrás. Então, a gente imagina ela escrevendo isso num contexto de século XIX, que foi, né, o século de que teve muitas discussões, né, sobre o iluminismo, tipo, pensar, né, de 1700, tipo, depois, né, de 1700 e pouco para cá, 1800 e pouco, pensar sobre o iluminismo, sobre a criação, né, de seres pensantes e de valorizar a razão e tudo mais, e eles olharem para esse contexto da escravidão e falar, putz, isso não faz muito sentido, né, com os nossos ideais de liberdade e tudo mais, e começar a refletir sobre. E tem pessoas que eram críticas a isso, em diversas escolas literárias diferentes, e, enfim, né, refletir um pouquinho sobre como o papel da escravidão é abordado pelos diferentes autores. E aí a gente tem uma visão de uma autora mulher, né, do romantismo, sobre isso. Então ela está trazendo aqui. Então a gente tem, ó, o que que significa esse título? É o que está acontecendo no poema. Então a gente tem o africano, são os dois personagens desse poema, e o poeta. A gente tem o africano narrando, o poeta dando espaço, né, do seu próprio poema para que a voz desse africano seja ouvida, e ele fazendo seus comentários para falar que ele está do lado dessa pessoa e que não vai deixar esse ideal morrer, né? Na parte que fala, reguei mil searas, poderia ser com o próprio choro. Sim, é exatamente isso. Ele fala que
regou, aqui, ele fala que regou com as bagas amaras do pranto revel. Então ele regou essas 1000 searas com essas lágrimas eternas que, né, de indignação, de sofrimento, de rebeldia, né, contra esse regime de objetificação e escravidão, né? Eu acho que daqui era isso que eu queria trazer. É mais sobre incentivar vocês a, se tiver algum outro livro, aqui eu ainda, né, não consegui olhar, mas se tiver algum outro livro da FUVEST que fale sobre isso, de entender quais que são as visões, os pontos de vista semelhantes, diferentes entre as obras, parar para pensar sobre como esse texto poderia ser colocado junto de outro texto, por exemplo, do Castro Alves numa segunda fase, ou de alguém que era pró escravidão, assim, que justificava a escravidão, e aí como que a violência é abordada, enfim, de pensar em outras formas de abordagem desse poema, e não só para você refletir sobre ele nele próprio, mas de pensar como outras obras podem se relacionar a ele, né? Eu acho que essa é a parte mais importante, assim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Deu certinho. O tempo tem mais um minutinho. Oi, Rafael, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de conversar aqui com vocês. Realmente é muito gostoso para mim. É, tanto ajudar quanto, né, rememorar algumas coisas que são bem importantes, porque às vezes a gente entra, né, nesse mundo da graduação, da medicina, e acaba esquecendo de refletir sobre coisas extremamente importantes, que é a escravidão, por exemplo. Então, é de você entrar na faculdade com um pensamento crítico. E aí a USP, né, tá permitindo que a gente faça isso agora com as autoras femininas e pensar um pouquinho, né, sobre isso daqui, né? Então, o Africano e o Poeta está na terceira parte da, da literatura, né, da Narcisa dentro do Nebulosas e faz sentido porque tá flertando com a Condoreira também. Então aí a gente vai ver mais pra frente se todos da terceira fase, eles conversam com os poemas da terceira parte do livro, etc. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelas mensagens, tá, de agradecimento. Muito obrigada.